Saudações para você que está nos assistindo. O objetivo desse vídeo é discutir o modelo produtivo da Federação Russa. Como eles orientam ensino, pesquisa, ciência e engenharia para a defesa nacional, que é o objetivo central do Estado e da civilização russa. Bom dia, estamos aqui no bosque acompanhando a dona mãe na coleta de tamarindos. Minha mãe é doida dos tamarindos. Esse é um tamarindeiro, quem não conhece. É a fruta que minha mãe mais gosta. Como eu tenho que ir embora antes do sol esquentar, eu só vou ver se eu acho a fruta que eu mais gosto, que no caso é a jambrocha, né? Acabou a jambrocha, mãe? Nossa, é. Dancei. A estação da jambrocha é curta, gente. Mas olha o tanto que esse bosque é bonitinho, gente. É, provavelmente adeus jambrocha. É, realmente, olhando o pé ali, não tem nenhuma mais. Que coisa. Bom, aqui tem os miquinhos, né? Os micos comem as jambrochas. Tão certo, né? É, olha lá. Olha o tanto de semente de jambrocha no chão. Que os micos comem e jogam a semente. É, acabou-se a jambrocha. Minha mãe estava certa. Então já era. Ah, ali tem um, ó. Que evidentemente não dá pra pegar, né? Mas pelo menos vocês veem como é que é a fruta. É aquilo ali. É, realmente. Se tivesse na época mesmo, isso aqui ia pra tá vermelhinho, tá coalhado. De jambo vermelho. Ele é diferente do jambo amarelo, porque o jambo amarelo é docinho. E a jambrocha é uma fruta mais azedinha, muito mais carnuda. Esse aqui é a moringa, a árvore da vida. O interessante dela é que ela floresce praticamente o ano inteiro. É uma árvore extraordinária, é o tamanho. Isso aqui era o quintal dos evangelistas da rocha, que havia uma fazenda. Ali, ó, naquele lugar ali, plano ali estava construída a casa. Mas tudo se foi, né? Eu vou indo. Não posso ficar aqui há muito tempo, porque ontem eu peguei uma insolaçãozinha bem irritante, desagradável. Hoje eu quero ser mais produtivo, então eu vou embora antes que o sol deixe a coisa proibitiva. Pronto, deixamos a dona mãe atrás de tamarindo. Estamos indo embora. Antes que o sol fique forte demais, a umidade do ar caia demais, essas coisas que ontem acabaram me prejudicando. Eu estava refletindo sobre esse lance, né, da diferença entre o modelo econômico dos Estados Unidos e do Ocidente, do modo geral, né, dos países influenciados por eles, que é a ideia da globalização, que eu espero ter demonstrado o quanto é estúpida. Olha lá, ó. Aqui é... Uau! Que globalização é uma ideia idiota, profundamente idiota, né? Ela é ineficiente e só serve mesmo para o capitalismo financeiro fazer senhoriagem. Só para isso que ela serve. Do ponto de vista da produção, ela é, junto com a desdolarização e com a enormidade da dívida, um dos 3 fatores responsáveis pela decadência dos Estados Unidos. Então a globalização, que é vendida nos livros didáticos, nos manuais de jornais, como a modernidade, oh meu Deus, o futuro, uma coisa eficiente, não, ela não é, gente. Repito, ela não é. Ela é atraso. Ela torna a produção ineficiente, cara e sujeita a produção industrial do mundo inteiro aos interesses financistas dos Estados Unidos. Foi para isso que ela foi construída, para beneficiar
o setor financeiro, não o setor industrial. O setor industrial foi basicamente destruído com ela. Aí nós mostramos a China, que adota o sistema de produção em cluster, esse sim, extremamente eficiente. E o principal responsável pela vitória chinesa na economia mundial, né? A China já ultrapassou os Estados Unidos fazem anos e está colocando vantagem. O PIB dos Estados Unidos hoje é de 27 trilhões de dólares, em paridade de poder de compra, da China já é de 33 trilhões. Então não só a China ultrapassou os Estados Unidos, como, considerando que a economia dos Estados Unidos cresce 1% e a da China 5%, vem aumentando essa distância. Certo? Ok, mas não são os dois únicos modelos produtivistas que existem no mundo. Nós temos falado do modelo russo, que é basicamente um sistema de produção iraniano com menos restrições. Qual que é a ideia, a lógica do modelo russo? A Rússia é uma economia sob sanções, pesadas sanções. Certo, o que os Estados Unidos e o Ocidente puderam fazer para destruir a economia russa, eles puderam. Eles fizeram, perdão. Eles fizeram uma série de boicote, de sanção, de proibição, de roubo mesmo. Só que a Rússia vem respondendo de uma maneira profundamente inteligente. Primeiro, adotando a boa e velha substituição de importação, que funciona basicamente da seguinte forma: como o mundo inteiro boicota a Rússia, ela simplesmente chegou à conclusão que ela tem que produzir tudo que é necessário internamente. E isso permitiu um enorme desenvolvimento do setor industrial soberano, certo? E uma diminuição imensa, gigantesca, da dependência da Rússia do comércio exterior. Perfeito? De modo que a Rússia não tem que importar quase nenhum componente dos Estados Unidos ou do Ocidente. Ela mesma produz internamente tudo. E isso é vantajoso de uma série de formas. Primeiro, porque desenvolve a indústria nacional, emprega pessoas dentro do país, diminui a dependência do capital estrangeiro, das determinações políticas dos Estados Unidos, certo? É muito mais soberania, muito mais emprego, muito mais desenvolvimento, muito mais renda, muito mais salários, muito mais desenvolvimento. Modelo de substituição de importação clássico é o que a Rússia está fazendo. E isso é mais fácil para a Rússia, porque como tem um modelo educacional muito bom, o país é um produtor de ciência e tecnologia de primeira linha, de primeira monta. E evidentemente capaz de produzir as coisas internamente com a própria matéria-prima. A Rússia é dona de 1/5 dos recursos naturais do planeta, naturais e energéticos. Então ela é dona da matéria-prima, é dona principalmente dos recursos energéticos, é dona da tecnologia, e é dona, portanto, da empresa e da produção. Não tem um sistema tipo cluster chinês. Por quê? Porque, a bem da verdade, a China é 10 vezes mais populosa do que a Rússia. Apesar da Rússia ter o dobro do tamanho da China, a China é 10 vezes mais populosa. Certo? Então, algumas coisas que a Rússia até tem tecnologia para fazer, ela não faz, porque não tem a massa crítica. Vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que é muito ilustrativo dessa diferença. A China está trabalhando duro e forte para suplantar os Estados Unidos na produção de semicondutores. Certo? Igualar com o Japão, com Coreia do Sul e suplantar os Estados Unidos. E é muito provável que ela consiga ir rapidamente. Porque, por exemplo, tecnologia como 5G, a China está muito à frente dos Estados Unidos. E em breve vai estar chegando no 5G e meio. Então, hoje, os Estados Unidos são 7 vezes menos eficientes do que a China em termos de internet. Com o 5G e meio, que vai ser 3 vezes mais eficiente que o 5G, a internet na China vai ser 20 vezes mais rápida do que a dos Estados Unidos. E isso
traz mudanças imensas na logística e na produção, correto? A China tem, embora não necessariamente use, mas tem sua própria internet, para não ficar refém da global, que na verdade é americana. A Rússia também tem, certo? Só que a prioridade da Rússia é para defesa. Então vou dar um exemplo no setor de semicondutores. A China já consegue produzir semicondutores de 5 nanômetros, certo? Em breve em escala comercial. A Rússia não. A Rússia, em escala comercial, ela trabalha só até os 28 nanômetros. Só que ela tem uma produção que a China não tem e que os Estados Unidos não têm, que é a produção de boutique. O que é a produção de boutique? Não são empresas, são laboratórios. São centros de pesquisa. Produzem pequenas quantidades de semicondutores. Estima-se que 100 mil por ano. Uma fábrica comercial produz bilhões de semicondutores por ano. Então, como a Rússia produz 100 mil por ano? Que diferença isso faz? Gente, esses semicondutores são melhores do que qualquer coisa que o Ocidente tenha. Inclusive melhores do que os de 4 nanômetros. Mas como a gente pode afirmar isso? Pessoas, diferente do modelo capitalista, que você tem que fazer propaganda daquilo que você faz, portanto você informa o inimigo, como esses laboratórios, esses centros de pesquisa são públicos, que são do Estado russo, eles produzem e não abrem a boca. Ou vocês acham honestamente que os semicondutores, que os supercomputadores russos, que os mísseis hipersônicos russos, que os satélites russos usam, são esses de videogame? Não. São produtos de uma tecnologia inacreditavelmente avançada. Só que não para produção em massa. Inclusive porque não tem produto em massa que necessita de tanta tecnologia. A prioridade da Rússia é a defesa do Estado Nacional. Defesa do povo e da civilização russas. Eles produzem pequenas quantidades, como eu disse, estimadas 100 mil por ano, de chips avançadíssimos para usos muito específicos. Supercomputador, satélite, radar, mísseis hipersônicos, caças, bombardeios, aviões AWACS, submarinos, ou seja, armas de alta tecnologia, de altíssima tecnologia. O sistema de pele inteligente que a Rússia usa, que conecta todas as armas, todos os satélites, todos os radares, os centros de controle e comando dentro de uma coisa só, que opera em tempo real, a partir de inteligência artificial, não seria possível com semicondutores comuns. Só é possível porque certamente a Rússia tem uma coisa que o mundo não sonha em ter. E é basicamente por isso que os Estados Unidos não têm mísseis hipersônicos. Como é que eles não conseguiram chegar, não digo na produção, não conseguiram chegar até agora nem na tecnologia. Fracassaram miseravelmente todas as vezes que tentaram. Agora, o que aconteceu foi que eles simplesmente, além de não terem engenharia mais, terem uma ciência fraca, universidades que são só fantasia, né, que não são mais competitivas como eram, eles simplesmente não têm capacidade de processamento. Certo? Exatamente isso, não tem capacidade de processamento. Ah, mas eles têm? Não, não tem nada, gente, não tem nada. Então assim, eles têm supercomputadores, tá, mas funciona? Para o mundo real, eles operam? Ou estão lá para fazer enfeite? Essa é a diferença entre a tecnologia russa e a tecnologia americana. A tecnologia americana é feita para fazer propaganda, para fazer grandes anúncios. Google, Microsoft fazem anúncios. Rússia não faz anúncios, faz produtos, faz serviços, produz engenharia. Essa é a diferença fundamental. Certo? Essa é a grande diferença entre o modelo russo e o modelo... Sem a necessidade de fazer propaganda,
os russos podem se concentrar em fazer ciência e fazer engenharia. E eles têm acesso a tecnologias que os americanos não sonham. Perfeito? Por quê? Porque ainda que a China seja socialista, num grau muito maior do que a Rússia socialista, tem uma diferença notável entre esses dois países. A China ainda usa empresas, mesmo que estatais, para produzir os seus produtos. E normalmente elas competem entre si, ainda que haja uma certa colaboração. No caso da Rússia, não. Todos os laboratórios, todos os centros de pesquisa, todos os cientistas, todas as empresas competem, mas todas são obrigadas a cooperar. Significa, por exemplo, no caso dos semicondutores. A Rússia tem duas tecnologias concorrentes, de ultravioleta profundo e de raio-x. Uma litografia de uma camada e litografia de duas camadas. Elas competem e cooperam. Os vários centros de pesquisa ao mesmo tempo competem e cooperam. Quando um laboratório, pesquisador, cientista, centro de pesquisa desenvolve uma tecnologia, ele é obrigado a compartilhar essa tecnologia com os concorrentes russos. Por quê? Porque, olha, eu descobri uma coisa extraordinária, mas meu laboratório é fraco, minha universidade não é lá essas coisas, meu grupo de pesquisa é meio delinquente. O que eu descobri é extraordinário. Quem está comigo, não. Então você compartilha isso, que é o Estado russo que financia, e o Estado russo passa essa inovação para todos os que trabalham mais ou menos na mesma área, ou que podem vir a precisar dessa tecnologia. Sem preocupar com royalty, direito autoral, sabe, essas bobagens. Você só compartilha, porque o objetivo geral é o benefício do sistema como um todo. Não de nenhuma empresa, ou de nenhum laboratório, de nenhum centro de pesquisa, ou de alguma universidade. O objetivo geral é a Rússia. Então a Rússia está acima de todas as coisas. Não é que a China não faça isso, mas ela não faz nessa escala, de forma alguma. Então o sistema altamente centralizado é muito eficiente, porque ele visa o todo. Ele busca o todo. Correto? Essa é a grande diferença. O que está em jogo é a necessidade de sobrevivência do Estado, do povo e da civilização russa, acima de qualquer outra coisa, acima de qualquer outra demanda. Esse modelo, ao mesmo tempo descentralizado, porque todos têm direito à bolsa de pesquisa, financiamento. E existem redes de colaboradores, né? Vamos lembrar, gente, a Rússia em 2021 formou 440 mil engenheiros contra 20 mil do Brasil. Então a Rússia formou em um ano o que o Brasil leva 20 anos para formar em termos de engenharia. E eu não vou falar, eu vou ver se eu acho aqui, quando eu chegar em casa, vou até tirar uns prints, mostrar um livro de matemática russa da 6ª série e um de matemática do Brasil do 3º ano do ensino médio. Vocês vão ver o pau que a Rússia dá no Brasil. Isso vai ajudar a entender muita coisa. Eu vou ver se eu compro as verduras, que eu tenho que me alimentar melhor, né? Só um momento. A gente poderia estar matando, poderia estar roubando, poderia estar sequestrando, mas a gente só está lembrando que essa plataforma, evidentemente, não nos monetiza e ainda pegou o pouco que a gente tinha. Então, se puder nos ajudar, se quiser, né? A gente agradece muito. Agora vamos continuar. Aqui, ó, a gente comprou cenoura, beterraba, milho verde e alface, né? Parece saudável. Como eu moro sozinho, dá para uma semana. Mas voltando ao caso, então, o caso do modelo industrial russo, e é por isso que eu falo que a Rússia é socialista, os interesses do Estado prevalecem sobre o de qualquer outra coisa.
Claro, mas a China é socialista e assim também. Só que tem uma diferença básica, gente. A China é uma nação de comerciantes pacíficos, certo? A China não visa guerra. Por mais que a atitude hostil dos Estados Unidos, do Ocidente, acaba levando ela a ter que desenvolver uma indústria de defesa muito forte, a prioridade da China é o comércio. E para ter o que negociar, a prioridade acaba sendo a produção industrial. E para produzir de maneira competitiva, então a ciência, a tecnologia e a engenharia são muito desenvolvidas, mas tudo é orientado para o comércio. A Rússia não. É claro que a Rússia pratica o comércio e ela até gostaria de negociar mais com mais países, certo? Mas essencialmente ela entende que ela está cercada por inimigos em todos os lados, e esses inimigos não são imaginários. Esses inimigos são reais. A Rússia de fato está ameaçada. O próprio Ocidente faz questão de deixar isso claro. Ó, nós queremos a sua destruição. Não teve um imbecil da Áustria que falou? Já até colocou um mapa com 43 países que a Rússia iria se tornar após ser vencida pelo Ocidente. Cara, se seus vizinhos estão falando que quer te destruir, te picar em 43 pedaços, você vai simplesmente ignorar isso? Ah, mas é só um imbecil da Áustria. Não, ele tem um cargo oficial na União Europeia. E não foi punido depois de falar isso. Então o que ele fala é o que a União Europeia quer, deseja. É o que a OTAN precisa. Certo? Então a Rússia é uma cidadela ameaçada. E ela sabe disso. Então a prioridade é a defesa. A prioridade da economia russa é a defesa, é a soberania. É quase o esquema justo norte-coreano. Soberania, autossuficiência. Mas, num outro nível, né? Porque população, território, recursos da Rússia são infinitamente superiores. Então a Rússia sabe que tem um território enorme, maior do que 4 continentes do mundo para defender. E não é uma defesa imaginária. Porque os inimigos da Rússia, que não são poucos, deixam claro que o que eles pretendem é destruí-la. Nesse sentido, a economia russa é orientada, reitero, para a defesa. Todas as tecnologias têm como fundamento a defesa do território, do povo e da civilização russa. Tudo está centralizado pelo Estado russo para a defesa de si mesmo, certo? Nesse sentido, o nível de planejamento, controle, cooperação tecnológica, produtiva, industrial e de engenharia na Rússia é muito maior do que o da China, por incrível que isso possa parecer. Ainda que a China seja mais socialista do que a Rússia, e gente. E isso é constatado de maneira simples. Os pobres na China vivem muito melhor do que os pobres na Rússia. A desigualdade na China é mais baixa do que na Rússia. Não existe miséria na China, mas existe na Rússia. Então a China é um modelo socialista mais amplo, mais profundo e melhor do que o russo. Só que, a bem da verdade, a federação teve que sacrificar muitas coisas para que, de um modo geral, todos os russos possam ser defendidos. Defendidos por quê? Evidentemente, o próprio Medvedev deixou isso claro, certo? Não só Medvedev. Essa fala, na verdade, é do Xi Jinping. Xi Jinping disse, ó, nunca na história um país pôde contar com a sua burguesia para se defender do capitalismo internacional. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Você não pode contar com os próprios empresários para se defender dos empresários de outros países, do sistema. A China sabe disso e por isso ela mantém a mão dura e forte controlando a economia. Só que a Rússia também sabe disso. Perfeito? E leva isso a ferro e fogo. Que a Rússia não pode depender nem dos seus próprios empresários para defender o povo, o país, a civilização russa. Então o Estado só pode defender do próprio Estado, para que consiga se defender dos estados hostis, do capitalismo, das transnacionais, do setor financeiro internacional, que quer destruí-la para roubar
tudo que os russos possuem. É nesse sentido que a economia russa é muito mais centralizada do que a chinesa, por mais estranho que isso possa parecer. A autonomia de um empresário na Rússia, esses empresários que atuam em setores irrelevantes, não. A Rússia tanto faz. Agora, a atuação dos setores estratégicos importantes para o Estado, em primeiro lugar, ela é quase sempre estatal. Seja na forma de empresas estatais, como por exemplo a Rosatom, seja na forma das universidades, dos institutos de pesquisa, dos centros, certo? Então, ela é muito mais, repito, reitero, centralizada do que a chinesa. Porque ela tem uma motivação central que a controla. Defesa do povo, Estado, civilização e governo da Rússia. A orientação não é para o mercado. A orientação não é para competitividade. A orientação é para sobrevivência. E nisso todas as tecnologias, toda a capacidade industrial, toda a capacidade de engenharia está sob escrutínio, comando, centralização e operacionalização pelo Estado russo. Os russos sabem todas as tecnologias que são produzidas. A partir do momento que você entra no sistema de ensino russo, você já está no radar. Você é inteligente, aí não interessa se você está morando numa cupincha lá no interior da Sibéria e se seus pais são pastores de rena. Sua nota vai para o sistema. Seu desempenho vai para o sistema. A partir do momento que ele vai para o sistema, aí sim, incrivelmente, a inteligência artificial é o primeiro que faz a detecção. Ó, temos um aluno prodígio de matemática. Quem que é? É um Nenet. Ele é um Nenet. É tipo um esquimó russo. Os pais deles pastoreiam cabras e ele estuda durante o verão. Numa aldeia, sei lá, de frente ao mar Ártico, de 80 habitantes. O moleque é bom, cara, o sistema está dizendo que é. Vamos ficar de olho. No seguinte ele continua bom. Mas aí os pais deles são pastores de rena, né? São nômades, são muito pobres. Vai alguém do Estado, vocês podem ter certeza disso. Um inspetor de educação. Eles existem desde a época da União Soviética. A Rússia nunca abandonou o modelo e o Putin fortaleceu o modelo. Inspetor de educação, como quem não quer nada, vai vistoriar a escola. Como é que é essa escola aqui? Olha lá assim. O que vocês têm? De vez em quando você tem energia elétrica. E qual que é o... Mostra aí os moleques que vocês têm. Tem esse aqui. Ou sei lá, o Andrei. Ou a Evgenia. São bons em matemática e física. E por que eles estudam só metade do ano? Porque vocês sabem que o sistema educacional russo é descentralizado nas suas primeiras fases. E aqui nós trabalhamos com pessoas que são nômades. Certo? Na época da migração das renas, eles não podem estudar. Vamos fazer o seguinte, chama o pai desse moleque. Chama a mãe dele. Ô, senhor pai, senhor mãe do moleque. Filho, vocês é estudioso, né? Por que eu não estudo o ano inteiro? É porque na época da migração nós temos que ir junto com as renas. Entenda. Vamos fazer o seguinte, nós somos pobres. Ok, é justo. Vamos passar um testezinho aqui, um teste besta. Seu filho, aí a gente volta a conversar. Passa o teste. Né? Não é inspetor burocrata, burro igual tem no Brasil, não. Não tem informação nenhuma em pedagogia. Um cara que sabe matemática. Não é um teste pronto, é quase um teste oral. E fala, porra, esse moleque, cara, esse moleque... Ô, senhor pai, senhora mãe, vou fazer o seguinte. Vamos mandar o seu filho para a capital do Oblast, terminar o fundamental lá. E eu sei que vocês são pobres, então a gente paga para ele morar. Ele não vai precisar se preocupar com comida, com roupa. E eu sei que
a ajuda dele é importante para vocês na estação das renas. Então tome essa pequena indenização mensal, tipo, é uma grana, né? Para compensar o período que não vai poder ajudar vocês, ok? Ok. O bom do Estado russo é que ele sabe ser convincente. Então o que que acontece? Passa a grana para os pais, é tipo um Bolsa Família mais gordinho, e leva o moleque para estudar na capital do Oblast. Na capital do Oblast, junto com outros moleques inteligentes de todo o Oblast, se ele continuar se destacando, opa, então, senhor pai, agora ele vai ter que fazer o ensino médio, né? Mas a escola do Oblast não é tão boa. Mas a da capital da província é. Então nós vamos transferir seu filho para lá. E vamos aumentar seu pressuposto anual. O moleque vai para a capital da província. O moleque é um gênio em física e matemática. Mas o russo dele é horroroso, ele aprendeu falando Nenet. Ele é meio, né, tem algum transtorninho, não se comunica bem, não aprende linguagem, não é bom em esporte, não é bom em artes, sai mal na maioria das disciplinas. Isso não faz diferença. O sistema russo não é orientado para burocracia burra como o sistema brasileiro. A gente quer um cientista ou um engenheiro, vamos ver o que ele vai se tornar, né? Ele é muito bom nisso. Ok, então o resto tanto faz. Tanto faz. Aprenda a falar o russo para se comunicar. Se der, aprenda inglês. Se não der, foda-se. Tá nem aí. Sua matemática, sua física é boa, então beleza, vamos continuar. Aí chega a época da faculdade. Ele não vai fazer um vestibular. Vestibular existe no Brasil. O governo russo já tem um relatório dele, já sabe o que ele é. Tem um Instituto de Física e Matemática Aplicada. Tem vários em toda a Rússia. Os professores dele já conhecem, eles sabem o que ele é feito, o que ele gosta e o que ele é bom. Então indicam ele para o instituto adequado e só com a carta de indicação do inspetor de ensino dos professores ele já entra na universidade. Onde ele vai estudar aquilo que ele é bom. E aí a Rússia vai ter um cientista. Provavelmente muitos russos têm 2, 3 cursos superiores. Faz física, faz matemática, depois pode fazer engenharia ou o contrário. Faz engenharia, depois faz física ou matemática. O fato é que, em prol do interesse do Estado, não do interesse do moleque ou da família do moleque, em prol do interesse do Estado, os talentos são desenvolvidos. As necessidades são atendidas. E as capacidades, não só das empresas russas, mas dos cidadãos russos, são aproveitadas e levadas ao máximo. É um sistema que funciona admiravelmente bem. Admiravelmente bem. Porque é centrado na competência. Certo? O norte dele é a competência. Não interessa onde essa competência esteja ou quem essa competência seja. Se ela é necessária para o desenvolvimento do Estado, para a defesa da soberania do povo e da civilização, ela vai ser utilizada. Entenderam? É assim que funciona. Acaba sendo mais autoritário, bem mais autoritário que o sistema chinês, que é democrático, incrivelmente falando. Mas funciona admiravelmente bem dentro das necessidades da Rússia. É um modelo que nós podemos copiar? Não. Porque os nossos burocratas são imensamente burros. Porque as secretarias de educação estadual, municipal, estão tomadas por gente incompetente, por senhoras de meia idade que não tem a menor ideia do que está fazendo, por imbecis que seguem regras. Não tem como um negócio desse dar certo no Brasil. Não com o nosso atual modelo civilizatório. A gente poderia adotar algumas partes dele que pudessem ser adaptadas à nossa burocracia excessiva, ao nosso nepotismo, à nossa incompetência, à nossa estupidez. Claro que poderíamos, e começar a melhorar aos poucos. Não acredito que seja feito por agora, porque os interesses que dominam a educação brasileira são o das empresas internacionais, transnacionais, são dos secretários de educação do Estado de São Paulo da vida. Limpar a educação brasileira, depois de Temer e Bolsonaro, é a tarefa mais hercúlea do governo Lula. Qualquer centímetro que ele consiga avançar está ótimo para nos libertar dessa desgraça que foi a reforma do ensino médio do governo Temer, que foram as práticas
dos crentes, dos pastores, que surrupiaram o que puderam dentro do Ministério da Educação, no governo do Bozo. Então a gente não luta para avançar. Não nessa década. Nessa década, se a gente conseguir voltar a ser o que era, já é um avanço. Porque nos livrar do Temer, do Bolsonaro, da Fundação Ayrton Senna e de todas essas desgraças que tomaram conta da educação brasileira nos últimos 10 anos, essa é a nossa tarefa prioritária. E oxalá queira Deus que a gente consiga. Pelo bem do nosso Estado, do nosso povo e da nossa civilização. Não sei se vamos conseguir. Recomendo que a gente tente quanto dê conta. Certo? E de toda forma, mais do que torcer, o objetivo é que vocês entendam a diferença entre o sistema produtivo russo e o sistema produtivo chinês. Eu espero que nisso eu tenha sido minimamente competente. Tenham uma ótima manhã. Hoje o sol já está me... Ontem eu tive um probleminha. Tive enjoo, dor de barriga, febre baixa, né? Porque o sol muito quente, o ar muito seco, eu andei demais, não prestei atenção. Mas hoje eu vou tirar o dia para me cuidar. Vou estudar e mais à noite, na graça de Deus Pai, a gente vai fazer uma live para comentar essas coisas. Tá certo? Eu deixo esse vídeo mais para que vocês tenham fundamentos para me questionar, para falar sobre o tema, né? Apresentar o assunto assim, de pronto, é mais complicado. A pessoa acha que tem o direito, as pessoas que estão no meu canal têm o direito de saber do que eu vou falar e ter como me questionar. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.